paz do Senhor, meus irmãos, vamos para mais um subsídio da lição dos jovens, lição de número 2, Davi, a excelência no servir. Meu nome é Ivan, sou diácono aqui da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, congrego aqui na cidade de Uberaba. Então, a nossa revista está com o tema falando sobre Davi, esse homem de Deus, esse homem segundo o coração de Deus. E nós falaremos as 3 lições deste trimestre sobre o grande rei Davi. E a lição de número hoje tem como texto principal Isaías 41:10. Isaías capítulo 41, versículo 10. Que diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O resumo da lição diz assim: mesmo possuindo muitas qualidades, a presença divina na vida do crente é indispensável. Falaremos da excelência de Davi ao servir ao Senhor, como ele deu o seu melhor na obra de Deus. E o resumo da lição que diz, nos chama a atenção que mesmo nós possuindo muitas qualidades, uma coisa não pode faltar, que é primordial: a presença de Deus. E o texto bíblico está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 19 ao 23, que diz: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me a Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão e um outro de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Aqui temos, na nossa revista, uma orientação pedagógica ou uma ideia de dinâmica, e que diz que, para nós, no começo da aula, pedir aos alunos que apontem qualidades, competências de Davi. Então, o professor irá anotando e assim fortalecer um debate, entender ali também qual é a visão de cada jovem na sala de aula, que é bom para o professor, porque ele vai poder subsidiar a sua aula, até mesmo com aquelas qualidades que os jovens ali estarão passando para o professor. O professor, se tiver um quadro, ele pode também escrever lá no quadro todas essas qualidades de Davi. E aí, mais uma coisa que é importante, que é o mais importante, é lembrar que, apesar de todas as qualidades de Davi, o importante é que ele tinha a presença de Deus, e cada um dos jovens também devem ter isso em suas vidas, a presença de Deus, que é o primordial, que aí Deus vai abrindo os caminhos, abrindo as portas, dando o dom, o talento. O Senhor vai concedendo com o tempo, a pessoa buscando, a pessoa buscando, batendo na porta, e o Senhor vai atender o jovem e ele poderá trabalhar também com excelência na obra de Deus. Sempre separo alguns pontos que acho mais interessante para que o professor ele leve à sala de aula, que isso, dessa forma, conseguir ajudar o professor, mas o professor ele tem que estudar toda a lição, pesquisar bastante. Aqui é apenas um subsídio, mais um talvez que você esteja assistindo aqui no YouTube ou nos canais que você achar mais interessante. A introdução diz que, ao pensarmos em Davi, somos levados a uma admiração praticamente inevitável diante de tantas qualidades. Em cada lugar por onde Davi passava, ali ficava a sua marca registrada, a excelência. Por onde Davi passou, a sua marca registrada foi a excelência no servir ao Senhor, a sua obediência, a sua fidelidade. A história de Davi talvez esteja marcada por muitos pelo pecado que ele cometeu com Batseba, sendo que o pecado que entristeceu mais ainda o coração de Deus, que fez com que mudasse toda a história de Davi por causa do seu pecado, foi quando Davi fez o censo que o Senhor falou para ele que não fizesse. Mas essa história de Batseba e Davi e Urias, o Hitita, faz com que as pessoas lembrem mais. Mas muitos talvez lembrem que Davi foi um excelente servo do Senhor. Mas a verdade é que essa história é uma história marcante. Porém, tudo o que Davi fez para Deus, não pensando em si, quando ele faz para Deus, ele faz com excelência. Pecar, todos nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós pecamos, somos pecadores. Se não fosse assim, não teríamos Jesus, Jesus não teria despido
da sua glória, para estar entre os homens, para se não fosse para nos salvar, para nos libertar. É por isso mesmo, né? Davi, ele era, como eu falei na última lição, Davi, ele era um servo do Senhor, porém ele era imperfeito, assim como qualquer um de nós somos também imperfeitos, mas o Senhor escolhe justamente, né, o imperfeito, porque não tem perfeito para escolher. Então o imperfeito que estiver na presença dele, estiver buscando ao Senhor, o Senhor vai usar na sua obra. Então Davi era conhecido pela sua sensibilidade, pela sua integridade, responsabilidade, dedicação, arte e uma exemplar dependência divina. O principal, dependência divina. Ser totalmente dependente do Senhor. Davi, quando perde o seu filho, Davi está prostrado ali na presença de Deus. Enquanto muitos choram luto, Davi ele está na presença de Deus, em luto, lógico, era um filho, mas sem murmurar, sem reclamar, reconhecendo a soberania do nosso Senhor. Ele está na presença de Deus, né? E isso faz com que muitos fiquem surpresos naquele momento. Mas é isso, nós precisamos ser totalmente dependentes do Senhor para pedir a cura, para pedir a libertação e também até mesmo nos momentos de dores, né? Como uma morte, o caso de morte, nós entendemos que somos totalmente dependentes do Senhor e precisaremos da sua força. Um currículo notável para um serviço excelente. É o tópico 1. Um pastor de ovelhas. Quando os servos de Saul apresentaram as credenciais do jovem, as referências mencionadas chamaram bastante a atenção de um rei. Do rei. Vamos ler, estou com a minha Bíblia aqui, normalmente eu separo as referências. 1 Samuel 16:18 diz que: Então respondeu um dos jovens e disse: Eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e animoso, é homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença. O Senhor é com ele. Então, estas foram as informações que chegaram até Saul. Então, ele era um músico admirável, ele era valente, ele era animado, né? Nós lemos tudo isso, um guerreiro. E o Senhor, o principal, mais uma vez, o Senhor era com ele. Davi, ele era o menor, né? Ele era o mais novo, nós vimos na última lição. Ele era o menor, mais novo do total de 8 filhos de Jessé. Então Samuel, quando vai ali, ele acaba achando que Eliabe, ou que Abinadab, ou que os outros filhos sejam o escolhido. Só que o Senhor fala: não, é aquele que é o meu escolhido. Quem? Davi. Aquele que estava pastoreando as ovelhas. Então ele pastoreava as ovelhas. E Davi aprendeu, ele teve muita experiência quando pastoreava essas ovelhas no campo, cuidando, livrando ela do perigo, livrando ela do urso, do leão, livrando, né, matando, tirando qualquer perigo que rondasse as suas ovelhas. Então ele era muito bom em cuidar, em conduzir, em amar, né, também. É importante que uma pessoa que queira fazer a obra do Senhor com excelência, que ela tenha amor pelas ovelhas. Aqui, agora já não as ovelhinhas como Davi, né, os animais, mas as ovelhas mesmo, as pessoas que estão ao redor, as pessoas que estão próximas de si. E aí não estou falando só do pastor, só do líder, só do superintendente, não, todos aqueles que fazem a vontade de Deus, que é uma ovelha, também tem que amar as outras ovelhas que estão próximas de si. É o que Jesus falou, né, para nós amarmos a Ele, acima de todas as coisas. Primeiramente, amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, o Senhor está falando: ovelha, ame a outra ovelha. É isso que o Senhor está falando para nós. Mas voltando aqui na história de Davi, ele era um pastor. Então, o seu serviço era cuidar, era amar, né, as ovelhas. Corajoso e destemido. Davi também se destacava por ser corajoso e destemido. Se ele desse ouvidos ao que os demais falavam, jamais seria um vencedor. Se Davi desse ouvido às pessoas que estavam ao seu redor, que estavam ali apenas, muitos deles desacreditando da fé de Davi, das escolhas de Davi, se ele desse ouvido, ele não teria chegado até onde o Senhor o levou. O Senhor o levou a ser um grande rei de Israel, alguém da linhagem de Jesus, alguém que amava o Senhor de todo o coração, que teve o melhor, né? Naquela época. O Senhor abençoou a vida de Davi de uma forma surpreendente. Um menino simples se tornou um grande rei. É isso que o Senhor faz. Quando o Senhor coloca um propósito na vida do jovem e o jovem obedece à voz do Senhor, no final vai ser bênção.
às vezes no início haverá muitas críticas, muitas dificuldades, o inimigo vai se levantar porque é o papel dele mesmo de tentar parar a igreja. Então, quem está começando um projeto, persevera, confia no Senhor. E essa palavra serve até mesmo para mim, né? Estou iniciando esse projeto aqui da Escola Bíblica. Tem hora que eu fico pensando, mas será que vai avançar? Será que vai dar certo? Eu vou continuar perseverando na presença de Deus. Então, professor, persevere também. Continua firme, né? Continua firme, colocando na presença de Deus todas as suas necessidades, pedindo que o Senhor supra cada ponto, cada falha, o Senhor te ajude a superar e para que você vença, para que você tenha também a sua bênção. Então, Davi, por muitas vezes, ele foi questionado. Seu irmão o repreendeu, né? Nós vemos a passagem de Eliabe advertindo ele quando ele queria lutar contra o gigante, o rei Saul, duvidando de Davi, mas nada disso impediu que ele fosse um vencedor. Nada disso impediu. O amor de Davi pela palavra do Senhor, o amor que ele tinha pela palavra de Deus, fez com que ele crescesse na graça, no conhecimento, na força, na inteligência, na sabedoria, fez com que ele fosse um grande servo do Senhor e servisse assim com excelência. Então, Deus nos conhece antes mesmo do nosso nascimento, antes mesmo de você nascer. Tudo isso está aqui no subtópico 2. Deus nos conheceu, Ele nos gerou, Ele já sabia o propósito para cada um, mas para cada um que aceite a sua vontade. Deus tem propósito para todos. 3. Um músico excelente. Davi foi um músico que louvava ao Senhor. Isso aqui, professor, é importante. Certamente, ou muito provavelmente, terá músicos aí na sua classe. Davi era um músico, ele era um músico, mas um detalhe aqui a acrescentar, ele louvava ao Senhor. Não estou dizendo que o seu jovem aí, né, sob a sua liderança, não louve ao Senhor, mas eu conheço jovens que apenas se preocupam em tocar, que apenas preocupam em ser um músico, em ter o título, em ali cantar, em tocar um instrumento, chamar a atenção. Não, o jovem ele deve louvar o Senhor também com o seu instrumento, com aquele dom que o Senhor lhe deu, fazendo exclusivamente para o Senhor. Enfatize isso na vida do jovem. O louvor é para o Senhor, não é para exaltação própria, não é para fama, não é para cumprir uma rotina ali de apresentações, não é. É para a honra e glória do Senhor. Então, na musicalidade, o salmista expressava a sua fé, seus sentimentos e sua profunda conexão com Deus. Eu amo louvar ao Senhor. Eu gosto muito de ouvir os louvores. Dificilmente eu fico um dia sem ouvir hinos ao Senhor. É muito difícil mesmo, não me recordo de um dia, porque quando eu vou sair já coloco no carro, ou quando eu estou em casa trabalhando, fazendo algo aqui, eu já vou também ouvindo louvor, e isso é maravilhoso porque o Senhor está o tempo inteiro falando conosco. E Davi sabia disso. Davi, ele entendia que o Senhor falava com ele através do louvor, porque o louvor é uma adoração. E quando parte com sinceridade do nosso coração, alcança o ouvido do Senhor, alcança o coração do Senhor. E assim nós somos abençoados. Assim nós recebemos a bênção do Senhor. Então, é importante, professor, que você estimule os jovens a ouvir os louvores, ouvir hinos da harpa, hinos que são cantados por adoradores que adoram em espírito e verdade, por pessoas que têm compromisso com a obra de Deus, para que elas sejam, sim, abençoadas. E um detalhe que os alunos precisam saber, que elas devem ouvir apenas louvores mesmo, louvores que glorificam o Senhor. Eu já fui questionado por pessoas, por cristão e também por ímpio, por que eu não ouço outras músicas? Eu falei, não, porque não vejo problema na mente deles, né? Não vejo problema você ouvir uma música assim tal. Eu falei assim, para mim não importa, eu quero ouvir somente os louvores. Eu vivo uma vida exclusiva para o Senhor. Se vai me fazer bem, se vai me fazer mal, explicando ali para eles, não me importa. Eu sei que os louvores, ouvir a voz de Deus o tempo inteiro me faz muito bem. É isso. Então, o jovem, ele precisa ouvir apenas a voz do Senhor. Essas músicas do mundo, essas músicas mundanas com letras que trazem mensagens horríveis, com apologia a drogas, a prostituição. Retire isso. Fale para o jovem, retire isso da sua vida.
que Deus quer o melhor para ele. 2. A excelência de Deus em nós mediante sua presença. A presença de Deus em nossas vidas. Algo notável na vida de Davi era o seu desejo pela presença de Deus. A bússola de Davi não era o seu eu. Isso que é interessante. A bússola, o que guiava Davi não era a vontade própria de Davi, né? Não era o seu eu. A bússola de Davi era o seu profundo amor e temor ao Senhor. Esta era a bússola de Davi. E também não era o que vinha do coração dele e tampouco do que as pessoas pensavam dele. Às vezes nos preocupamos muito com a percepção das pessoas, mas não é o importante. Lógico que nós temos que nos preocupar em ser luz para este mundo, em ser sal para esta terra, ser servo do Senhor, a ser exemplo como Jesus foi para nós, para as pessoas, que as pessoas percebam isso em nós, que elas vejam Jesus. E não se elas vejam que eu não desentoo o louvor, que eu toco um instrumento perfeitamente, que eu prego bem, que eu fale bem. Não. O importante é que elas vejam Jesus em nós. Este é o ponto. Este é o ponto. Davi, ele sabia disso. O importante é o que o Senhor está vendo de mim. O que o Senhor vê do meu trabalho. Porque também Davi sabia que as bênçãos provêm de Deus. Que a recompensa provém de Deus. A sua obediência seria recompensada. Então ele estava adorando a quem deveria ser adorado. Então nós cristãos precisamos buscar o Senhor o tempo inteiro. O tempo inteiro. Buscando a Deus, orando, jejuando, falando com Ele. Estou aqui dando esse subsídio, mas o tempo inteiro falando: Senhor, me dá graça para falar de acordo com a tua vontade. Vocês não estão ouvindo eu falar isso, mas na minha mente está assim. Ou se eu estou lá no trabalho, falando: Senhor, guarda a minha família. Senhor, me guarda aqui no trabalho. Senhor, me abençoe para eu abençoar alguém. Ali o tempo inteiro falando com o Senhor. Senhor, mas aí vem os problemas, vem as lutas, as contas a pagar. Senhor, abre uma porta. Senhor, me ajuda. Senhor, o tempo inteiro falando com o Senhor. As nossas preocupações que elas estejam com o Senhor. Que nós entregamos, ao Senhor. 2. O cristão e a sua espiritualidade. Quando o jovem cristão se permite ser conduzido pelo Espírito de Deus, aqui está falando quando o jovem se permite ser conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ter o rumo da vida do jovem, ou de nós, todos nós, entendemos isso. Aqui está falando, o seu coração o chama, o impele progressivamente buscar uma crescente intimidade com Deus. Quando eu busco servir ao Senhor, mais eu vou querer deste Deus. Mas, quanto mais eu me entrego, quanto mais eu busco, quanto mais eu recebo, mais eu quero, mais eu fico ansioso por Deus. É isso. O cristão, o jovem, ele tem que entender isso. Para ter a sua vida abençoada, para que Deus fale com ele, ele precisa buscar o Senhor. E ao buscar, o Senhor falará com ele. E ao falar, ele vai querer mais. E deve querer mais. Só que ele deve se atentar às ciladas do inimigo. Que o inimigo, vendo que o jovem está progredindo no caminho do Senhor, o inimigo vai lançar os seus dardos inflamados para impedir o jovem de ser uma bênção nas mãos de Deus. Tudo isso é uma verdade, é algo que todos passam, que todos passam em suas vidas. Quanto mais você quer servir ao Senhor, mais o inimigo nos tentará, mais o inimigo te tentará. E nessa dinâmica, nessa vontade de ter mais de Deus, que a espiritualidade vai se desenvolvendo. É importante que o jovem seja um jovem que busque ao Senhor. São muitas coisas que são muitas artimanhas que Satanás tem lançado através das mídias, na internet, nas opiniões controversas, com a inversão de valores, que querem, fazendo com que os nossos jovens se desviem do caminho do Senhor, ou tão pouco tenham interesse. Aqueles que são servos se desviem, e aqueles que não são, não cheguem aos pés do Senhor, com suas artimanhas, com o seu relativismo, com a sua banalização do pecado. Para eles não existe pecado, para os ímpios, para os corruptos, querendo fazer com que os nossos jovens acreditem nisso.
mas é uma mentira. Então, o professor da escola bíblica dominical, ele tem uma responsabilidade muito grande, ele tem almas em suas mãos. Por isso que o professor deve se preparar bastante, para que entregue a palavra de Deus com excelência, para que esses jovens não confundam, não sejam confundidos. Não sejam confundidos. São tantas filosofias contrárias à vontade do Senhor. Eu poderia citar várias aqui agora, mas não é o nosso tópico, né? Não é o nosso ponto aqui na lição. Mas são muitas filosofias, principalmente os jovens que estão em faculdades. São muitos pensamentos contrários à vontade de Deus e muitos estão se perdendo com isso. Só que o professor, ele tem que se posicionar como servo do Senhor para dar o norte a essa juventude. Se posicione, professor, peça a instrução do Senhor, peça sabedoria e peça autoridade da palavra de Deus. E confie que o Senhor é contigo e pregue a palavra para que nossos jovens permaneçam na presença de Deus e sejam jovens usados na obra do Senhor. Mas aí o professor pergunta, mas o que eu posso fazer mais para ajudar, além de incentive eles a orarem? Ore com eles, louve ao Senhor com eles, evangelize com eles, reúna-se com eles. Se for para ter festa, se for para o jovem festar, né, como diz, se for para ele ter um momento de confraternização, é importante que seja com as pessoas que louvam o Senhor, que sejam pessoas servas do Senhor. Então, você que é jovem, você que é superintendente ou líder da juventude, proporcione momentos com a juventude, com que eles estejam reunidos com os irmãos e próximo do Senhor. 3. Conduzido pelo Espírito. O texto bíblico nos revela que o Espírito do Senhor era com Davi, da mesma forma que foi com Josué, com Saul. Então, o Espírito do Senhor era com Davi. Ao longo do Antigo Testamento, o Senhor, ele encheu os servos dele com o Espírito Santo, para que em determinadas situações eles tomassem as decisões de acordo com a vontade de Deus. Em decisões, em algo ali que iria trazer um impacto para o povo, o Senhor sempre se apoderou dessas pessoas, derramando a sua graça, derramando o seu Espírito Santo sobre a vida de Davi, sobre a vida de Josué, sobre a vida de Salomão, sobre a vida de vários outros, né, também na Bíblia. Quando nós lemos, o Senhor encheu do Espírito Santo, para que eles tivessem ousadia, coragem e determinação. Só que, jovem, professor, né, fale para a sua classe, mostre a eles que o Espírito Santo está na vida deles. Se eles forem servos do Senhor, obedientes, o Espírito Santo está lá, o tempo inteiro, e não em determinadas situações, como nós lemos, né, no Antigo Testamento, mas permanentemente na vida do jovem que serve ao Senhor. Então, no meio das lutas, das dificuldades, das incertezas que aparecem na vida do jovem, ele tem que ter a certeza de que o Espírito Santo está ali para guiá-lo. E o professor tem o papel de mostrar isso ao seu aluno. O tópico 3 tem como título a excelência de Deus para cumprir uma difícil missão. Subtópico 1, um rei atormentado. Saul foi escolhido e ungido pelo Senhor. Saul foi escolhido pelo Senhor para guiar o povo. Porém, Saul, ele pecou, ele desobedeceu à voz do Senhor. Ele quis tomar as decisões conforme o seu coração. Então o Senhor abominou a Saul. Saul desagradou a Deus, então o Senhor levantou quem? Levantou a Davi. O Senhor ungiu a Davi para ser o rei em Israel. Assim, quando o espírito mau ele está ali na vida de Saul, porque ele pecou, desobedeceu ao Senhor, então quem desobedece à voz de Deus e permanece no pecado, ele já não é mais do Senhor, ele é do inimigo. Então o inimigo vai atormentá-lo, vai brincar com ele, vai fazer com que essa pessoa sofra consequências terríveis. Mas, diante desta situação, as pessoas ali que estavam, os que eram encarregados de cuidar de Saul, eles lembraram que havia um jovem que louvava ao Senhor, um jovem abençoado, e dessa forma Davi foi chamado a fazer parte da corte de Saul, para tocar, né, hinos para o rei Saul. E Davi, então, dessa forma, ele foi aprendendo a lidar, ele foi vendo o trabalho de um rei, e foi vendo como era o trabalho de um rei. Vejam como o Senhor, ele nos usa de maneiras incríveis, de formas que nós nem imaginamos. O Senhor, muitas das vezes,
está nos preparando para algo maior. A verdade é que é isso. Às vezes você não está entendendo, às vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus naquele momento, mas lá na frente o Senhor tira todas as nossas dúvidas e nos faz conhecer a sua vontade. O subtópico de número 2, ele traz um entendimento sobre a liderança, o papel da liderança. Bem ao meio aqui deste subtópico, diz que a imagem do líder exerce uma forte influência para com a vida dos liderados. Muito importante, né? Porque Saul, quando ele estava com a sua vida desmoronando, o reino também estava desmoronando. A confiança das pessoas frente ao rei estava abalada. Os seus súditos, todos aqueles que estavam ao seu redor, todo o reino, todos sofriam, todos sofrem. Quando o líder governa mal, quando ele não toma as decisões corretas, todo o povo sofre. E então, este é um detalhe importante para que o superintendente, o professor, o líder de jovens, ele trabalhe com excelência na obra do Senhor, que dê o seu melhor, que procure sempre melhorar, que procure sempre fazer algo para que as pessoas estejam envolvidas com a obra do Senhor, porque o líder tem que trazer as pessoas para si para cumprir o propósito. Qual é o propósito? O propósito de todos nós cristãos é pregar a palavra de Deus. A nossa missão é cumprir o ID de Cristo. Então, o professor, o líder, ele tem que fazer com que os jovens se aproximem e cumpram o propósito. Se ele nem consegue trazer para perto de si a juventude, como que ele vai cumprir o real propósito que o Senhor colocou em suas mãos? Então, governe bem, nós que temos papel de liderança, que governemos bem e que assim estaremos servindo ao Senhor com excelência. Seja um líder forte. Qual a nossa difícil missão? O cristão enfrenta grandes desafios. O primeiro deles é pelo simples fato de que nós cristãos andamos na contramão desse mundo. A nossa vida como cristão, ela é um desafio o tempo inteiro. Essa é a verdade. Somos o tempo inteiro desafiados. O inimigo tenta nos parar. Se ele tenta nos parar, então ele quer o quê? Ele quer bater de frente conosco. Mas nós temos o poder da palavra do Senhor. Nós temos o Espírito Santo para passar por cima de qualquer seta maligna. O Senhor nos livra. O Senhor, Ele coloca em nós a armadura de Deus. Ele nos dá a sua armadura para nos defendermos. Nós temos a palavra viva, a palavra que é viva e eficaz. Então, nós temos que ter esse entendimento. Nós andamos na contramão do mundo. A nossa missão é difícil, mas ela é totalmente possível de ser cumprida. Então, nós temos que buscar completar a nossa missão todos os dias. Todos os dias. A palavra de Deus deixa bem claro qual é a nossa missão. Mas, pense, estamos cumprindo essa missão? Estamos fazendo o melhor para que essa missão seja cumprida? Uma coisa eu te digo, Satanás ele também tem a sua missão. E ele está fazendo isso todos os dias. Todos os dias. Ele está cumprindo a missão dele. Todos os dias tirando as pessoas do caminho do Senhor, cegando o entendimento das pessoas, enganando, confundindo. E nós, que temos a missão de levar o Evangelho, estamos fazendo a nossa? Nós precisamos vencer essa batalha e pregar a palavra de Deus. Então, o segundo desafio é justamente esse que está escrito aqui no subtópico 3, levar as boas novas. Precisamos de pedir ao Senhor atitude, coragem, força, mas primeiramente nós temos que consertar o altar. O altar ele tem que estar em uma condição excelente, ou seja, para fazer um trabalho com excelência. Primeiramente temos que ter uma vida segundo a vontade de Deus. Precisamos ser homens segundo o coração de Deus. E aí o Senhor vai derramar graça, vai derramar conhecimento, a sua presença gloriosa, a autoridade da sua palavra, sabedoria do alto, poder de Deus. E o Senhor vai abençoando e aí nós poderemos servir ao Senhor com a excelência que Davi serviu. Então é isso, meus amigos. Faça com que o jovem entenda o quão importante é servir ao Senhor com excelência. Muitos querem ser abençoados, querem ser usados em determinadas situações, mas primeiramente nós temos que demonstrar a nossa devoção ao Senhor, o nosso amor à sua palavra, a nossa dedicação a Ele. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, que o professor tenha uma boa aula, todos os alunos, que sejam abençoados
através desta lição. Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a lição de número 3. Eu espero você